Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos agora falar sobre a nova gestão pública, sobre o modelo de administração pública gerencial. Nós vamos falar também sobre temas como o plano diretor de reforma do aparelho do Estado, quando a divisão do Estado ali se dá em setores, 4 setores, por exemplo. A gente também vai falar a respeito do termo governo empreendedor e vamos ver umas questões também sobre esses temas, tá bom? Então, para começar, é importante levar em consideração o seguinte: muitas questões de prova, elas vão querer ali trazer para vocês a exigência de que saiba distinguir exatamente o que aquela ideia do gerencialismo trouxe de novo. Por que eu falo de novo? Porque muita coisa que a gente pratica no gerencialismo, ele herdou da burocracia. Então eu tenho que saber o seguinte: o que ele herdou da burocracia e o que ele trouxe de novo. Então, por exemplo, em relação ao controle, a gente tem que lembrar que o gerencialismo ele tem um controle a posteriori, o controle finalístico, o controle por resultados, a gestão por resultados. A burocracia se concentra muito em meios, em procedimentos, né? Então, essas características que diferenciam o gerencialismo, que trazem as inovações dele em relação à burocracia, são extremamente importantes aqui, tá? Vamos começar então organizando o nosso raciocínio sobre a administração pública gerencial. Vamos comigo então. Com foco em resultado, a administração pública gerencial busca capacidade de gerenciar com efetividade e eficiência no contexto das organizações públicas. Então, para começar, a gente começou até bem aqui, inclusive, falando com foco em resultados. Administração gerencial, então, foco em resultados, beleza? Governança no Estado ocorre com a finalidade de atender o cidadão. Então, agora a gente fala muito sobre atender o cidadão. E é interessante que quando fala de atender o cidadão, a gente logo deixa bem claro que aqui ele é considerado nessa perspectiva gerencial, aqui ele, cidadão, nós somos considerados aqui como clientes. Então a governança do Estado ocorre com a finalidade de atender o cidadão, ou seja, tudo ocorre a fim de atender o cliente do Estado, o destinatário, que é a sociedade, nesse caso, beleza? Sem romper em definitivo com a administração burocrática, então é importante destacar esse pedaço, né? Sem romper em definitivo, ó, sem romper em definitivo com a administração burocrática, então não se rompe definitivamente com a administração burocrática. Pelo contrário, a gente tem que lembrar aqui, pessoal, que a gente pratica princípios burocráticos, beleza? Pratica princípios burocráticos. Beleza. Nesse caso, a gente tem que lembrar que a administração gerencial constitui, então, nesse caso, um avanço em contraposição àquele retrocesso da década de 80, beleza? Então, o gerencialismo se desenvolve no Brasil nos anos 90. Lembrando que desde 67, com o Decreto-Lei 200, já tínhamos traços dele aparecendo. Mas é importante lembrar que ele se desenvolve nos anos 90. Acrescentando aqui, então, a administração pública gerencial, pensando aqui na nova gestão pública, que eu posso associar a gerencialismo, quando falar na prova de excelência, quando na prova usar o termo excelência em gestão pública, excelência também posso associar ao gerencialismo. Quando falar na prova governo empreendedor, posso falar também na reforma gerencial. Então, nós temos que lembrar que a estrutura do gerencialismo, ela não quis suplantar completamente a burocracia, mas ela traz muita coisa boa, muita coisa nova em relação à burocracia, beleza? Como uma resposta à crise do Estado, surge a partir dos anos 90, então, veja lá que contexto interessante, surge a partir dos anos 90 uma terceira vertente, inspirada na abordagem da reforma do Estado, na qual traduz duas visões. Primeiro, o Estado é, em princípio, um problema, a ação estatal é estruturalmente ineficiente e inconfiável na geração de bem-estar, relativamente à idealização da eficiência do mercado pela economia neoclássica e à insuficiência do Estado na promoção de bem-estar. Então, essa é a visão que se tinha no momento ali. As duas visões preconizavam profundas transformações no Estado e na gestão pública. Então, havia aqui uma crítica fundamental, uma crítica bem considerável em relação ao modelo de gestão atual. E aí nascem aqui 3 modelos teóricos, né, chamados de estágios da nova gestão pública, que é o gerencialismo. Então, o primeiro estágio, ele é chamado de gerencialismo puro, tá?
Então, o primeiro estágio é chamado gerencialismo puro, e ele fala o seguinte: o gerencialismo puro surge devido à crise fiscal do Estado, tem como objetivo a redução de custos da administração pública e a eficiência, o uso racional de recursos. Logo, pode-se dizer que esse estágio surge em virtude da crise fiscal enfrentada pelo Estado, beleza? Beleza. O usuário dos serviços públicos, o cidadão, como é que ele é reconhecido? Ele é reconhecido como um mero pagador de impostos, financiador do sistema. Então, o cidadão usuário no gerencialismo puro é reconhecido como o pagador de impostos, aquele que financia a coisa pública, beleza? Na sequência, tem a segunda fase. O que esse segundo estágio ou fase do gerencialismo entende? Lá, nós já vamos falar de consumerismo. Vamos comigo, dá uma olhadinha. Consumerismo, então, seria o segundo estágio. Vamos nele, então, o que ele aponta para nós aqui? Consumerismo. O consumerismo, cidadão agora é visto como cliente, então vem de consumerismo, vem daquele que é consumidor, cliente, e não como um mero pagador de impostos financiador do sistema. Nesse estágio, destaca-se a busca pela qualidade na prestação de serviço público, a fim de satisfazer o cidadão cliente. É nítida a flexibilização da gestão pública. Observe-se que o foco não é mais a redução de custos, mas sim melhorar a qualidade na prestação de serviços públicos. Beleza. Na sequência, a gente tem o terceiro estágio da nova gestão pública, chamado de PSO, que é orientado para o serviço público. É considerado o estágio atual, então da evolução da gestão pública a gente considera que é o momento que a gente vive. Prevalece a maior participação cidadã na política e na gestão da coisa pública. Por isso evidencia-se o conceito de accountability. Accountability no sentido de que nós temos aqui o conceito associado ao dever do gestor público de prestar contas. Então, ao gestor público cabe a obrigação de prestar contas do que ele está fazendo com o nosso dinheiro. Busque-se prática da equidade e justiça, e o cidadão, além de ter direito a um serviço de qualidade, também tem obrigação de fiscalizar a gestão pública e exigir prestação de contas por parte daqueles que utilizam dinheiro público. Então, accountability é a prestação de contas, é o dever de prestar contas de um gestor público, beleza? E aí aqui eu coloquei para deixar bem esquematizado quais são as características fundamentais da chamada administração pública gerencial. Bom, a administração pública é pautada em administração profissional, autônoma, pautada em carreiras, disciplina no uso de recursos, instituição de indicadores de desempenho. Então, esses aqui que eu vou destacando são os que mais costumam cair, então esse aqui seria um primeiro, né? Então nós temos aqui instituição de indicadores de desempenho, ênfase na gestão por resultados, então ênfase na gestão por resultados também é importante. A gente coloca aqui a ideia de descentralização administrativa também extremamente importante. E aí aqui se fala de desapego do excessivo padrão normativo, né? Essa é uma característica que era ruim do ponto de vista da burocracia. Abertura à transparência e ao controle social, mérito em seleção de carreiras, flexibilidade organizacional. Então, essas são características da administração pública gerencial. Posso falar aqui também da visão de cidadão-cliente, né? Então, posso falar da visão de cidadão-cliente. Também é uma política e uma característica da administração pública gerencial, beleza? E agora que a gente já viu toda essa característica geral do gerencialismo, eu entro num aspecto mais, digamos que técnico, né? Mais teórico até. Como já estava estabelecido no plano diretor de reforma do aparelho do Estado, é preciso agora dar um salto adiante, no sentido de uma administração pública que chamaria de gerencial, baseada em conceitos atuais de administração e eficiência, voltados para o controle de resultados, descentralizada para o poder chegar ao cidadão, que numa sociedade democrática é quem dá legitimidade às instituições e que, portanto, se torna cliente privilegiado dos serviços prestados pelo Estado. Então, essa estrutura era o texto que trazia ali dentro do PDRAE. E agora eu coloco para vocês sobre esse texto, né? Sobre o PDRAE, que é o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado,
de 1995, foi no governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, ministro de Estado, Bresser Pereira. Plano diretor de reforma do aparelho do Estado. Primeiro, quais os aspectos da administração e da prestação de serviço público que culminaram na implantação do PEDRAE? O que fez com que fosse necessária uma reforma? O Brasil vivia uma crise fiscal, uma crise burocrática, uma crise financeira, os serviços públicos eram ineficientes, a burocracia se revelava ineficiente, as características do nepotismo e clientelismo ainda faziam presentes, então a gente ainda tem elementos patrimonialistas ainda presentes. A burocracia trazia um elevado apego às normas, que emperrava a celeridade do processo, praticamente não havia gestão de resultados. Então, características que culminaram na implantação de um plano diretor de reforma do aparelho do Estado. Segundo o texto introdutório do PEDRAE, a crise brasileira da década de 80 do século XX foi também uma crise de Estado, tá? Então, na sequência, o que eu coloco para vocês? Mais alguns fatores que culminaram na implantação do PEDRAE. Em razão do modelo de desenvolvimento que governos anteriores adotaram, o Estado desviou-se de suas funções básicas para ampliar a sua presença no setor produtivo, o que acarretou, além da gradual deterioração de serviços públicos, aqui incorre em particular sobre a parcela menos favorecida da população, o agravamento da crise fiscal e, por consequência, da inflação. Então aqui mais um fator que culminou no surgimento do PEDRAE. Nesse sentido, a reforma do Estado passou a ser instrumento indispensável para consolidar a estabilização e assegurar o crescimento sustentado da economia. Somente assim será possível promover a correção das desigualdades sociais. Isso foi o que sugeriu o plano diretor de reforma do aparelho do Estado. Quais são os objetivos do PEDRAE? Eu listei vários para vocês. Promover um ajustamento fiscal duradouro, implantar reformas econômicas orientadas para o mercado, que acompanhadas de uma política industrial e tecnológica garantam a concorrência interna e criem as condições para o enfrentamento da competição internacional, reforma da Previdência, inovar instrumentos de política social, reformar o aparelho do Estado com vistas a aumentar a sua governança. O Bresser Pereira falava que a crise era de governança e não de governabilidade, no sentido de que legitimidade, poder e apoio o governo tem. Só está faltando capacidade para implementar políticas públicas. Então, crise de governança. Sugeriu ampliar essa governança. Vamos voltar no slide, por favor? Olha lá. Então, aumentar a sua governança, ou seja, sua capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas. Certificar a democracia por meio da prestação de serviços públicos voltados para o cidadão cliente e controlados pela sociedade. Aprimorar as decisões estratégicas do governo. Dotar o núcleo estratégico de capacidade gerencial para definir e supervisionar os contratos de gestão com as agências autônomas responsáveis pelas atividades exclusivas de Estado e com as organizações sociais. E aí, nesse caso, modernizar a administração burocrática, limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias, reservando em princípio serviços não exclusivos para a propriedade pública não estatal. Então, serviços não exclusivos, segundo Bresser Pereira, o propósito era que fosse para a administração pública, serviço não exclusivo para a propriedade pública não estatal, que seria o terceiro setor, transferir parcialmente da União para os Estados as ações de caráter regional, de forma a permitir uma maior parceria entre Estados e União. E aí aqui eu coloco para vocês, para deixar bem completa a nossa aula, quais são os setores do Estado segundo o plano diretor de reforma do aparelho do Estado. Segundo o PEDRAE, o Estado se divide em 4 partes: núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos e a abertura para o mercado. A gente precisa saber disso? Precisa. O núcleo estratégico, segundo o PEDRAE, que setor é esse? Núcleo estratégico. Na visão dele, eram os poderes magistrados, que é o judiciário, o legislativo, e os ministérios, que seria o executivo. Vamos olhar como é que está hoje aqui essa estrutura do PEDRAE. Dá uma olhadinha então. O núcleo estratégico corresponde ao governo em sentido amplo. É o setor que define as leis, então o legislativo, as políticas públicas, e cobra o seu cumprimento. É, portanto, o setor onde as decisões estratégicas são tomadas. Corresponde aos poderes legislativo, judiciário, ao Ministério Público e no poder executivo ao presidente da República, aos ministros e aos seus auxiliares e assessores diretos responsáveis pelo planejamento e formulação das políticas públicas. Então, o núcleo estratégico aqui representa aqui os poderes, beleza? Pensa assim. Depois nós temos as atividades não exclusivas. As atividades não exclusivas, setor que são prestados serviços que só o Estado pode realizar,
São serviços que se exerce poder extroverso do Estado, poder regulamentar, fiscalizar e fomentar. Como exemplos temos cobrança e fiscalização dos impostos. Isso é atividade exclusiva. A polícia, a previdência social, o serviço do desemprego, a fiscalização do cumprimento de normas sanitárias, serviço de trânsito, compra de serviço de saúde pelo Estado, controle do meio ambiente, subsídio à educação básica, serviço de emissão de passaportes. Então, seriam atividades exclusivas. A terceira parte chama serviços não exclusivos. É aqui, pessoal, que a gente chama de publicização. Que é quando a gente fala de serviços não exclusivos do Estado, setor onde o Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas não estatais e privadas, as instituições desse setor não possuem o poder do Estado. Este, entretanto, está presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, como a educação e saúde, ou porque possuem economias externas, relevantes na medida em que produzem ganhos que não podem ser apropriados por serviços através do mercado. As economias produzidas imediatamente se espalham para o resto da sociedade, não podendo ser transformadas em lucros. São exemplos desse setor: universidades, hospitais, centros de pesquisas, museus. Então, serviços não exclusivos, lembre-se, são exemplos de universidades, hospitais, centros de pesquisa e museus. E temos aqui a redução de bens e serviços, produção de bens e serviços para o mercado. Nesse caso, produzir bens e serviços para o mercado seria a quarta parte. Corresponde, nesse caso, à área de atuação das empresas, é caracterizado pelas atividades econômicas voltadas para o lucro, que ainda permanece no aparelho do Estado, como, por exemplo, o setor de infraestrutura. Estão no Estado, seja porque faltou capital ao setor privado para realizar investimento, seja porque são atividades naturalmente monopolistas, nas quais o controle via mercado não é possível, tornou-se necessário, no caso de privatização, a regulamentação rígida. Então, lá a gente falava publicizar, na serviço não exclusivo, e agora a gente pode falar aqui de privatização. Beleza? Então, estão no Estado, seja porque, no caso, faltou capital no setor privado para realizar o investimento, seja porque são atividades naturalmente monopolistas. Na caso, o controle via mercado não é possível, tornando-se necessário, no caso de privatização, a regulamentação rígida, né? O Estado precisa, então, desse cenário. Então, falou de publicização, é transferir para o setor não estatal, não é isso? Então, organizações públicas não estatais, terceiro setor especialmente. Agora aqui, atividades, produção e serviços para o mercado, seria a abertura para o mercado, estrutura de livre mercado, beleza? Alguns conceitos importantes relativos à matéria. Falou de governabilidade, não confundir com governança, tá? A governabilidade, ela diz respeito a uma capacidade de política de governar, né? Então, a capacidade política de governar, derivada da relação de legitimidade, apoio político, apoio social. Então, pode-se afirmar que a governabilidade e a legitimidade estão relacionadas. Não tem como governar se o governo não tem legitimidade. A expressão ingovernabilidade ou não governabilidade decorre da falta de apoio popular e falta de apoio político. Quando se fala de governança, já não é legitimidade, nem apoio, nem poder. É a capacidade financeira e administrativa em sentido amplo de um governo implementar políticas públicas. Então, a governança está no sentido de implementar políticas públicas. Está relacionado com a forma pela qual o governo se organiza para atender demandas da sociedade. Gerencia os recursos públicos e se relaciona com a sociedade. E, por fim, a accountability, é o dever do gestor público de prestar contas. Se nós, cidadãos, é que vamos controlar, chama-se accountability vertical. Se quem controla é o próprio Estado, a accountability horizontal. Se, nesse caso, for a mídia, sindicato, eu chamo de societal. Beleza? Maravilha. A preocupação da sociedade com ações corruptas dentro da administração gerou um fortalecimento das atividades de controle, mas também contribuiu para outra mentalidade acerca do uso de recursos e a transparência dos atos administrativos. O accountability transparece 3 dimensões, que seria o quê? Informação, justificação e punição. O objetivo é evitar e corrigir os abusos cometidos pelos governantes e gestores públicos. Então, a essência aqui realmente é essa. A essência, ela é no sentido de quê? A essência é no sentido de informar, justificar e punir aquele que gerencia dinheiro público, aquele que lidar com o dinheiro público, beleza?
para a gente testar nosso conhecimento sobre essa parte da administração pública, que é o gerencialismo, a nova gestão pública, o PEDRAI, vamos para essas questões. O modelo de administração gerencial, implementado no Brasil a partir dos anos 90, tá vendo? Aqui ele fala implementado a partir dos anos 90. Não precisa me preocupar, apesar de que é anunciado também, né? Introduziu algumas inovações em relação ao modelo burocrático. Ó, introduziu algumas inovações em relação ao burocrático. Dele se diferenciando em outros aspectos ele quer saber o que diferencia o gerencialismo da burocracia. Eu não posso, por exemplo, marcar meritocracia e controle de processo, porque isso aqui tem nos dois, então não marco. Verticalização de estrutura hierárquica, combate ao patrimonialismo, os dois. Possibilidade de contratualização de resultados, gestão por resultados, para ampliação de autonomia das entidades. Essa está certa. No caso, somente A1, letra A. Então, quando fala de ampliar a autonomia das entidades, é só lembrar dos contratos de gestão, lá do direito administrativo, que é o Estado com o público não estatal, beleza? Olha essa questão aqui, por exemplo. A gestão pública e empreendedora. Quando falar gestão pública e empreendedora, você já lembra, por favor, do gerencialismo, tá? Gestão pública e empreendedora já lembra do gerencialismo. Implica a busca por resultados, perfeito. Visando atender necessidades dos cidadãos, perfeito. E não aos interesses da burocracia, perfeito. Mediante ao estímulo da sua parceria com a sociedade. Gestão participativa, tudo correto nessa questão, beleza? Próxima questão. A nova gestão pública ou administração pública gerencial, então são a mesma coisa, tá? Refere-se a um tipo de gestão que emprega o modelo de mercado, a ideia de gestão voltada ao consumidor e a adoção de tecnologia para o aumento da produtividade. Até aqui, tudo perfeito. Aí, claro, é o enunciado, né? O gerencialismo caracteriza por manobras administrativas, como competição, incentivo de mercado, mensuração de desempenho, foco na produtividade, desregulamentação. Tudo correto, inclusive desregulamentar, que é reduzir a ênfase em regulamentos, tá? E não acabar com os regulamentos. Tudo perfeito. Próxima questão foi a questão que falou que o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, lançado em 95, objetivava transferir para o setor privado os serviços não exclusivos, por meio de um programa de publicização. Especialmente os publicização não é para o setor privado, é o Estado transferindo para o terceiro setor, que são as organizações chamadas de paraestatais, né? As OS, as OCIPs. Então, questão errada, porque falou que é transferir para o setor privado. Para o setor privado, assim de modo, então, como a questão fala, eu chamaria privatização, beleza? Então, questão errada essa daqui. E aí, a gente tem mais essa questão, 2018 também, entre os parâmetros norteadores da nova administração pública, destaca-se a adoção de indicadores de desempenho, perfeito, tem que medir o desempenho com base em indicadores, e controle dos resultados, que é o mesmo que controle finalístico, controle a posteriori, que está certo também, questão perfeita. Tá beleza? Então, a gente tem aí então o gerencialismo, associei ele ao PEDRAI, as expressões governo empreendedor, programa de governo eletrônico, que busca maior parceria, por exemplo, entre fornecedores, gestores, entre o Estado, entre sociedade. Nós temos também uma ideia de transparência no EGOV, no IGOV, que é o programa de governo eletrônico. Falamos do governo empreendedor aí, para ficar mais claro também, que está associado ao gerencialismo. Falamos do plano diretor de reforma do aparelho do Estado, que foi o principal documento aí da década de 90 para falar de gerencialismo, especialmente. Então, com isso, a gente praticou algumas questões, para você ter uma dimensão de como é que isso vem na prova. E agora, a gente encerra aqui todo esse tópico, esse módulo, que é da evolução da administração pública no Brasil, reformas administrativas pós-1930 e nova gestão pública. Um abraço, pessoal, bons estudos, até mais.